É a primeira vez, irmãos, que eu não fui convidado, fui convocado a participar do culto de missões. O que eu vou falar no culto de missões? Preguei no culto de missões. Mas só da gente vir aqui, cada um de nós somos missionários do Senhor. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos casualmente ver aqui a palavra do Senhor. Tocou no meu coração de eu falar um pouco sobre Isaías. Uma palavra muito rica, Isaías, a qual eu coloquei uma introdução aqui, irmãos. Qual é a razão da nossa existência? Isso é só uma introdutória. Muitos de nós não sabemos ainda, também sentarmos. Muitos de nós não sabemos ainda o que nós viemos fazer nessa terra. Por que estamos aqui? Alguns ainda tiram versículos isolados e falam: nós temos que estar aqui para cuidar melhor dessa terra. É só isso, irmãos. Nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, o ídolo do nosso Deus. Estamos aqui para cumprir uma missão, a qual o Senhor confiou a cada um de nós em geral. Não é uma missão somente do pastor, somente do obreiro, do levita, que vem trazer louvor. A missão é de cada um de nós, cada um que está dentro da igreja, desde o porteiro ao zelador, os pastores. Todos nós temos uma missão nessa terra. Todos temos uma tarefa de seguir Jesus. Aleluia. De levar o evangelho a toda criatura. Não importa, irmãos. Certa feita, Jesus envia 70 discípulos. Ele envia à frente dele. Aqueles discípulos iam à frente de Jesus, anunciando que Jesus iria passar por ali. Então, eu creio que quando Jesus já chegava naquela cidade, o povo já estava ali procurando ver Jesus. Já ouviam falar de Jesus. Jesus fez isso, fez aquilo. O povo vai se maravilhar, já está de prontidão esperando Jesus. Hoje você prega a palavra e parece que as pessoas estão com os ouvidos tapados. O povo não está mais dando ouvir a palavra do Senhor. Mas uma coisa é certa: Ele virá. Eu me lembro ontem, quando eu saí da igreja lá, eu vou passando em encontro com o Senhor. Já tinha tomado umas na vida. E Ele me saudou. Olha o que Ele perguntou para mim: irmão, eu tenho paz contigo? Eu falei: a paz seja contigo, a paz do Senhor Jesus. É porque tem gente que não dá paz, que me vê assim, pergunta, alcoolizado, não me dá paz. E eu vi que ele já foi um servo de Deus, que ele falou assim: a palavra diz que nós devemos dar paz a todos. Eu falei: é mesmo, irmão.
Porque se eu te der a paz e você não responder, a paz volta para mim. Mas eu estou aqui para distribuir a paz a todos. Nós subimos, parte de chuva, conversando. E falando das coisas de Deus, ele perguntou: mas será que Jesus vai voltar, irmão? Até hoje ele voltou. Quanto tempo eu escutei falar que vai voltar e não volta? Vocês pregam que ele volta? Eu falei: é melhor você estar vigilante, irmão. Se ele voltar agora, você acha que você vai? Ele falou: eu não vou não. Mas eu quero voltar aos pés do Senhor. Eu falei: amém, irmão. Então vai com Deus, Deus te abençoe. E Deus vai te dar uma oportunidade. Deus vai te dar mais uma oportunidade de você voltar aos pés dele. Porque esse mundo tenebroso, qualquer hora que está voltando. Mas Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Por isso Ele nos dá ferramentas espirituais para exercer esse chamado. Está lá em Romanos 12, 3 ao 9, quem quiser ler depois. As ferramentas que Deus coloca na nossa vida, para nós exercermos esse chamado. Às vezes nós negamos esse chamado. Moisés negou. Isaías aqui vocês veem que ele fala só de lábios impuros. Todos os profetas quis negar o chamado, mas quando o chamado é seu, quando o chamado é meu, não tem como, irmãos. Foi como minha esposa pregou: você pode esconder no fundo do mar, Deus vai te encontrar. Pode ir ao alto dos céus, Deus vai te encontrar. Jonas recebeu um chamado, uma missão. O que ele fez? Foi ao contrário do chamado, da missão que ele tinha que ir. E Jonas fez só o quê? Se vocês prestarem atenção, Jonas só desceu até o fundo do mar. Jonas desce para Jope, depois desce do navio, depois desce para o porão do navio, e do porão do navio ele é jogado no mar e desce para o fundo do mar, dentro do grande peixe. Então nós que negamos a Jesus, negamos esse chamado de missão, de fazer a missão, às vezes pensamos que fazer missão é somente sair lá fora, como os missionários estão em algumas cidades, alguns países pregando. Fazer missão, irmãos, até seu vizinho você está fazendo missão. Será que você falou de Jesus seu vizinho? Tem convidado seu vizinho para vir no culto? Às vezes o vizinho está só esperando. Rapaz, esse crente vai todos, sai para o culto todo arrumado, dá vontade de comer, mas nunca me chama. Às vezes só falta um chamado seu. A sua missão é pregar para os seus vizinhos, os seus parentes. Eu me alegro no Senhor porque quando me deram esse título de pastor, a única alegria que eu recebi foi da minha família, que são 99% católicos. E eles colocaram no grupo da família: agora nós temos um pastor da nossa família. Glória a Deus. Alguns irmãos, até hoje, parece que eu estou vendo o carro de alguém. Vocês imaginam? Quem quer fazer missão? Eu creio que aqui não é diferente, pastor. Aqui chega alguém para fazer a obra do Senhor e alguns já viram a cara, alguns já não, já começam a falar mal. Aquele irmão canta mal, aquele irmão prega mal. Você viu a oração daquela irmã? Para que orar naquela altura? Tem muita gente fazendo missão contrária dentro das igrejas. Isso tem acontecido em todos os lugares. E fazer a missão do Senhor é diferente. Seu irmão canta mal, junta mais ele. O pastor Anastácio falou: vou juntar com você para contar um pouco. Junta mais ele, vamos juntar 2, 3, vamos louvar, vamos ajudar o irmão. Seu irmão tem vontade de trazer a palavra, mas tem vergonha, deixa ele vir trazer a palavra. Outrora eu não queria isso aqui, e até hoje eu não quero estar fazendo, usando a palavra de Deus, porque eu sei o preço que a gente paga, o seu sofrimento que cada missionário tem. E nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, porque nós somos criados para isso. A nossa missão nessa terra é trazer a luz da verdade, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou e vai vir buscar a sua igreja lavada e remida a qualquer hora. Aleluia! Qualquer minuto. Glória a Deus! Então Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Isaías recebeu um chamado missionário em meio a uma grande crise. Quando o rei Uzias havia morrido,
versículo 1. Foi nesse tempo que ele aprendeu a confiar na soberania de Deus sobre todas as coisas, a ser conduzido pelo Senhor em uma missão. Aleluia. Depois disso, irmãos, eu coloquei aqui, são coisas minhas que eu coloquei. Como descobrir a sua missão? Eu vejo muita gente falar de missão. Antigamente eu ouvia falar de missão. Mas como é que eu vou ser um missionário? Eu vou ter que andar de um lado para o outro, vou ter que viajar para lá e para cá. Vou ter que fazer o que para ser missionário? Vamos refletir um pouco sobre o chamado de Isaías e descobrir qual a missão de Deus em nossas vidas. 4 coisas que devemos mudar e aprimorar em nossas vidas para ser bem-sucedido e fazer a missão de Deus com perfeição sobre essa terra. Está aqui Isaías. Eu separei 4 coisas que Isaías recebeu de Deus e nós também temos que ter nas nossas vidas para levar o Evangelho aí fora. O Evangelho não é pregado de qualquer jeito. O Evangelho que está sendo pregado de qualquer jeito aí estão amarrotando igrejas. Mas mesmo os pregadores e até mesmo aqueles que estão lá vão ter que dar conta de cada um daquilo que ele pregou. Então nós devemos ficar atentos a isso. A primeira coisa que Isaías aprendeu, eu titulei aqui sobre os olhos. Mudança de visão. Nós missionários, nós crentes, temos que ter mudança de visão. A visão de Isaías foi transformada. E ele passou a olhar não somente para os problemas, mas para a glória de Deus. Isaías, no meio daquele caos todo, o rei morre. Eu creio que Isaías olhou para um lado, olhou para o outro e agora. Ali não tinha profeta ainda, irmãos. Isaías estava sendo forjado a ser o profeta. Apesar do começo falar muito sobre isso, mas aqui Isaías recebeu a essência de ser um profeta de Deus. Foi no versículo 6 aqui que ele recebeu essa essência. Então Isaías estava sendo preparado. A visão de Isaías só enxergava problemas. E agora Israel está com problemas. Deus está em cima de Israel, mas Israel não está mais orando. Israel esqueceu de Deus. Jerusalém esqueceu de Deus. Agora o rei morre. O que vai ser agora? Isaías começou a clamar ao Senhor. E Deus fez o quê? Abriu os olhos de Isaías para ele ver que não existia só problemas. Existiam esquecido de Deus. Que existia um Deus que resolve os problemas. Com a gente também é assim, irmãos. Os problemas do dia a dia nós esquecemos de Deus. Esquecendo de colocar Deus na frente de tudo. Primeiro nós tentamos fazer com as nossas forças, com o nosso braço, correr atrás. Aí quando nós quebramos a cara, aí vai o quê? Chorar nas presenças. Senhor, me ajuda. Depois que a coisa está toda enrolada, Senhor, me ajuda, que eu preciso do Senhor na minha vida. E nós devemos aprender o quê? Nós, principalmente nós, como o pastor disse, missionários nos últimos dias, nós temos que aprender a confiar em Deus e acreditar. Confiar e acreditar que o que Ele fala vai acontecer. O que adianta você pregar que vai chover e não acreditar que vai chover? Só pregação em vão. Tem que pregar e falar: Senhor, eu preguei, profetizei, agora eu estou orando, o Senhor manda a chuva. Manda, Senhor. Não deixe seu profeta envergonhado nessa terra. Mas para isso nós temos que ter mudança de visão. Mudança de visão é aquilo que eu falei quando nós chegamos na igreja aqui. Muitos querem ser missionários, mas não querem ser missionários lá no Amazonas, no meio dos índios, onde a palavra está sendo pregada, graças a Deus, mas faltam missionários. A seara é grande, irmãos. A seara não é pequena, a seara é grande, tem lugar para todos. Mas os missionários nos últimos dias querem o quê? Querem estar em altos púlpitos, igrejas lotadas, cidades grandes, cidades importantes, países que dão lucro.
é viajar de aviões. Se falar para um missionário desse aí, pegar uma canoa, ir atrás de uma aldeia de índio, levar picada de mosquito, de cobra, Deus vai livrar, irmão, da morte. Não vão. E ainda posta lá no YouTube da vida lá, estou fazendo a missão aqui em Angola, estou fazendo a missão aqui nos Estados Unidos. Jesus fez missão e não postou para ninguém. Deixou somente os profetas dele. Vai e prega o Evangelho. Aleluia. Faça como eu fiz. Comece a pregar esse Evangelho pelos 4 cantos desse mundo. Pregar o Evangelho nós não podemos colocar para isso. Fama. Ah, mas eu não cobro, mas se não tirar uma selfie, fazer um vídeo seu, você não. Já chega com tudo montado para fazer a missão. E missão não é isso. Missão nós temos que ter mudança de visão. A nossa missão pode ser percebida quando abrimos os olhos espirituais e contemplamos o que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Então nós só vamos perceber nossa missão quando nós abrimos os nossos olhos espirituais. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu e minha esposa fazemos essa pergunta quase todos os dias, né? Senhor, o que o Senhor quer de nós aqui para Passaguara? Quando nós pensamos que a gente está cambaleando ali, querendo quase desistir, querendo ir embora, Jesus manda uma alma e aceita Jesus. Jesus coloca uma alma lá dentro. Eu quero aceitar Jesus. Aí vem na nossa mente, o que nós estamos fazendo aqui, Senhor? Uma alma, quanto tem o valor de uma alma? Nós pregamos, às vezes pensando, ninguém está escutando. E o vizinho do lado está escutando e aceita Jesus. Isso nos motiva cada dia mais estarmos com as portas abertas. Só fechados quando Deus permitir que nós nos fechamos. Então, irmãos, que a partir de hoje, você que é um missionário de Deus, abra os seus olhos e veja qual é a sua missão. Comece a pedir ao Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Eu gosto de louvar. Eu gosto de louvar o Senhor. Mas que através do meu louvor, Senhor, pessoas venham se render aos seus pés. Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Eu gosto de orar, Senhor. Que a minha oração venha converter corações. A segunda passagem que eu coloquei aqui são os nossos ouvidos. Por que ouvidos, irmãos? Nós temos que ter mudança de entendimento. Para a gente entender, tem que entrar aqui, nos nossos ouvidos. No versículo 2 e 4, o que Isaías viu no tempo foi o quê? Louvor. Acabei de falar de louvor. No mundo só havia reclamação, murmuração. Não era diferente do dia de hoje. Eu não vejo nada diferente daquele dia para o dia de hoje. Está completamente do mesmo jeito. Todo mundo reclamando, todo mundo murmurando. Nós crentes mesmo murmurando, reclamando. Só reclamação e problemas. Mas, contudo, o louvor muda tudo. Em meio à adoração, Deus opera livremente. Está lá em 2 Coríntios 3,17, Deus nos diz isso. Que Ele habita no meio de louvores. Então, se Deus habita no meio de louvores, Ele opera livremente no meio de louvores. Quando Saul estava ali endemoniado, quem que expulsava o demônio de Saul? Davi louvando com a sua harpinha, né? Menininho feio com a harpa tocando e o demônio ia embora da vida do rei. Então, irmãos, é importante. Lá em casa é desse jeito. Quando as coisas começam a se mover de uma forma diferente, tem dia que eu chego em casa, eu já, lá na rua, já sei, algum problema ali, está resolvendo. Minha esposa já põe um louvor ali, ou ela mesmo já está louvando, já está glorificando. Porque nós sabemos que
o inimigo não fica onde tem louvor. Onde você abre a sua boca para louvar a Deus, para glorificar a Deus, o inimigo não tem chance de ficar ali. O inimigo só fica no lugar que você começa a reclamar, a murmurar. Aí ele toma conta, ele chega no seu ouvido e fala: é mesmo, é mesmo. Esse povo aí não tem jeito mais não, larga esse povo aí, mas não. Nós, como missionários, Jesus Cristo não deixou ninguém para trás. Jesus Cristo podia muito bem, quando chegou naquela cruz, ele virar para trás e falar assim: não, ninguém vai me crucificar, não vou morrer por causa desse povo aí. Ali ele viu falsidade, ele viu tanta gente ali que andava com ele, cuspindo nele. E ele não deixou de subir naquela cruz. Ele cumpriu a missão dele aqui nessa terra até o final. E nós devemos também cumprir nossa missão. Aleluia. Amém? Muitos problemas que vivemos são porque o homem quer receber glória, como eu disse aqui. E aí quem quer glória recebe o quê? As consequências. Satanás queria o quê? A glória de Deus Pai. É onde é que ele está. Satanás está ali mentindo para um e para outro. Por quê? Porque ele tem que tirar muita gente da igreja. Satanás sabe que quem vai julgar ele somos nós. Somos nós que vamos julgar ele, os santos. Aqueles que estiverem do lado do Pai vai julgar Satanás. E vamos pisar em cima dele. Quando a palavra diz que nós vamos pisar em cima de Satanás, não quer dizer literalmente você vai pisar, mas nós vamos estar acima dele. Deus vai falar que os meus filhos perseveraram, estão aqui para te julgar agora, Satanás. Você pode julgar esse povo aí que não quer Deus, não me quis. Aleluia. Mas os meus filhos aqui não, estão à minha direita aqui não. Agora chegou a hora deles julgar você. Então quem quer glória vai cair, irmãos. Eu costumo dizer que desde Gênesis Apocalipse está escrito: eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. O começo não é o começo que a gente está na igreja, o problema é no final. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Preguei sua palavra, Senhor, preguei e cantei, mas apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Você falava do irmão que estava em cima do púlpito pregando. Você falava do missionário que chegava para fazer a obra de Deus. Na obra missionária você não ajudava na obra missionária, porque estava dando dinheiro para o pastor ou para alguém. Você não ajudava na obra do Senhor com seus dias, sua oferta. Hoje em dia, irmãos, é fácil você ver isso, o obreiro do Senhor, que não sabe o mandamento que ele tem na vida dele. Sabe, mas se esconde. Um obreiro do Senhor que não sabe que é lícito ele trazer o dízimo ao Senhor, na casa do Senhor. E se entristece o coração da gente. Será que ele não foi ensinado? Eu creio que foi, mas as pessoas querem fazer do jeito deles. Se você titular uma pessoa para fazer uma missão, ó, você vai na casa do irmão, chega lá, você ora, vai lá e põe as mãos nos irmãos, ora, expulsa a enfermidade e volta para trás. Aí ele vai lá fazer a obra do Senhor. Mas se não tiver uma jantinha, uma Coca-Cola, ele já sai dali e fala: rapaz, o irmão não me deu nem um café para me tomar. Você foi mandado ali para tomar um café na casa do irmão? Você foi mandado ali orar pelo irmão que estava enfermo. Por isso que Jesus falou para o 70: não leve bolsas nem sacolas, mas receber aquilo que Deus te deu. Alimentar daqueles que eles vão te dar. Aleluia. Quantas vezes nós temos sido sustentados pelo Senhor? Aquela obra ali onde eu estou, mas minha esposa, os irmãos sabem, os irmãos que iam lá louvar, creio que ainda vão, em nome de Jesus. O pastor Anastácio já esteve lá, conheceu a obra. Hoje, praticamente, tem dias que está só eu e ela ali. Aí vocês perguntam assim: tem faltado a oferta, o dízimo, para pagar o aluguel? Não, porque nós confiamos no Senhor.
Inclusive, estamos com a obra para fazer lá, está com uma pintura, mas graças a Deus está chovendo, né? Não podemos reclamar. Mas as tintas eles estão compradas, todos eles estão comprados para fazer a obra do Senhor, ficar mais bonita. Mas nós não temos negado a fé, porque quem mandou abrir não mandou fechar. Então nós temos feito para a honra do glória do Senhor, e não tem faltado, irmãos. Esse vocês passam ali e não vê ninguém, mas Deus tem suprido a obra, graças a Deus. Então, quem receber glória, aí colhe consequências. A missão é descoberta quando paramos de ouvir problemas e passamos a nos alimentar de coisas que edificam, passando a expressar o que enche o nosso coração. Está lá em Lucas 6,45. Então, que nós possamos abrir os nossos ouvidos e escutar o Senhor nos chamando. O nosso coração, quando eu disse aqui que nós temos que alimentar de coisas que nos edificam, devemos encher o nosso coração de coisas que vão nos levar para os céus. Às vezes vemos pessoas, como eu já disse aqui, fazendo intriga contra o irmão dentro da igreja. Isso edifica a obra do Senhor? Isso não edifica a obra do Senhor. Eu costumo dizer com os irmãos que chegam ali, alguns chegam de outras igrejas, e começam a falar: eu saio da igreja por causa de irmão fulano, eu saio da igreja por causa do pastor. Eu falei: irmão, não quero saber o que é que sai da igreja, não. Eu quero saber, primeiramente, Deus que até assusta, fala: você pediu a bênção do seu pastor para sair de lá? Se você não pediu, você está sendo rebelde. Então você vai ficar aqui sendo rebelde. Aí baixa a cabeça, vão embora, não voltam mais. Alguns falam: não, eu pedi, o pastor me abençoou. Mas eu, como aprendi na antiguidade com o meu pastor, eu encontro com o pastor que ele estava na igreja dele, e pastor fulano teve aqui, como é que ele estava aí? Não, o pastor está debaixo da cabeça, isso não vai ficar mais, pode receber aí, amém. Eu acho que nós temos que ser assim. A palavra de verdade não mudou. A palavra é a mesma. Se você teve alguma coisa que sair da igreja, nós pastores não somos donos de ninguém. Mas se a ovelha quer sair da igreja, que ela vem conversar com o pastor, pedir a bênção do pastor. Quando ele chegou aqui, não pediu a bênção do pastor para ficar aqui. Porque agora simplesmente vira as costas e vai embora. Não é assim que fazemos a obra do Senhor. Às vezes o irmão percebe: o pastor está puxando, está saindo fora da palavra. Não estou. Isaías, o terceiro tópico que eu tomo aqui de Isaías foram os lábios, os nossos lábios. Nós temos que ter mudança nas nossas palavras, aquilo que falamos. Simplesmente aquilo que nós falamos aí fora. São tantos crentes se dizendo cristãos, mas quando você vê o homem falar aí fora, ou até dentro das igrejas, você fala: que tipo de cristianismo é este? Isaías falou que reconheceu que os lábios dele eram puros. A partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, aceitamos essa palavra, nossas palavras têm que ter mudança. Aleluia. Literalmente, nós temos que ter mudança de palavra. Isaías sentiu que seus lábios estavam sujos e ele precisava se purificar. Como eu posso proclamar a palavra de Deus com os lábios que louvam o mundo? Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Mamon, o dinheiro. Ou eu louvo a Deus, ou eu louvo o mundo. Certa feita na nossa igreja, o baterista estava desse jeito, irmãos. Tocava na igreja, era uma bênção, abençoado. E nos bailes da vida, ele estava lá tocando os bailes.
pastor chamou ele para conversar, sabe o que ele falou? Ah, pastor, mas você não me paga para me tocar aqui. Olha o que ele falou para o pastor: você não me paga para cantar na igreja, lá eles me pagam. Ah, pastor, lá eles te pagam, te dá bebida, né? Você gosta, estou sabendo. E você toca aqui, dá uma de crente aqui, ceia do Senhor. E lá fora você é outro tipo de crente. Então nós temos que pedir a Deus para nos purificar os nossos lábios. Errar é humano, irmãos. E quando nós estivermos nesse corpo pecaminoso, nós vamos errar e fora. Mas nós devemos ter consciência de pedir perdão daquilo que falamos, daquilo que ouvimos, daquilo que nós pensamos em fazer, não é de Deus. Senhor, me perdoa para que esse pensamento não desça no meu coração e eu venha fazer. Se eu falei mal do irmão, procura o irmão, conversa com ele. Irmão, me perdoa, eu falei de você. Não sei por que dei ouvido ao inimigo e falei de você, me perdoa. Então Isaías sentiu que estava sujo, que ele precisava se purificar. Quando recebemos o chamado missionário, precisamos evitar todo tipo de palavras que não edificam. Seus lábios são consagrados para levar o Evangelho. Eu não estou aqui em cima do púlpito para falar mal de igreja A e nem B. Todos já viram pregar aí, os irmãos que já viram pregar. Sempre a minha primeira pregação, eu falo sobre Efésios. Que muitos crentes não entenderam ainda que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados. Aí fica irmão lutando com a igreja A e igreja B, irmão falando de irmão aqui, irmão ali, e lutando os irmãos contra os irmãos. Enquanto o inimigo está aí fora, batendo seus tambores na sexta-feira, e eles são unidos, irmãos. Se falar assim, vamos juntar todo mundo, eles juntam todo mundo e vai falar bem um do outro. Eles não vão falar mal que, não, aquele no meu terreiro aqui é melhor do que o seu, não. Não, mas no meu terreiro é melhor do que o seu. E nós, que nos dizemos cristãos, estamos aí lutando contra irmãos, levantando a espada, a língua afiada contra irmãos. Eu até comentei com a minha esposa, falei, eu não gosto de levar a palavra em igreja que eu não conheço, porque o pastor só me convida uma vez. Porque o que eu tiver que falar, eu falo. O que Deus colocar no meu coração para me falar, eu vou falar. Então os nossos lábios são consagrados para levar o Evangelho, não para tirar pessoas da igreja, não para arrebanhar pessoas de outros lugares, mas simplesmente para levar o Evangelho. Se todos os pastores que estão hoje titulando pastores fosse igual antigamente, eu me lembro que pessoas saíam do ministério, não senti vontade de ficar aqui. Ele tinha que vir daquele ministério com a carta do pastor, abençoando ele, e aquele pastor recebia aquela carta e ele recebia na sua igreja. Mas quando eu trazia a carta, eu podia saber que ele tinha algum problema. Nem passou por lá falando com o pastor que ele tinha algum problema. Hoje não. Hoje queremos aqui, a maioria de nós, encher o gasofilácio, encher de pessoas de qualquer jeito. Não queremos pregar a verdade para que as pessoas não se sintam mal e saiam da igreja. Mas esquecemos, como eu disse, cada um de nós vai ter que dar conta de cada aquilo que nós fizemos nessa terra. Qual a missão que você fez nessa terra? Pregou o quê? Prosperidade? Sem pregar o reino dos céus? O que você tem pregado? O quarto tópico que eu tomei aqui são os pés. Por que pés, pastor? Porque nós devemos ter mudança de direção. Versículos 6 e 8. Versículos 6 ao 8. Vamos falar sobre isso. Quando ele muda ali os lábios dele, toca nos lábios, Isaías ali começa a entender tudo que Deus queria na vida dele.
Ele estava ali com a vida purificada para fazer a obra do Senhor. E nós que entendemos a missão de fazer a obra do Senhor, os nossos pés têm que mudar de direção. Mas como assim, pastor? Se eu sei que tenho iniquidade numa casa, por que eu vou estar ali? Não estou falando isso aqui, irmãos, por eu ser melhor que ninguém. Mas tem certos lugares aí que eu não ponho os meus pés. Porque eu conheço. Porque Deus já me mostrou, não chega ali, não vale. Então nós temos que saber onde nós colocamos os nossos pés. Aleluia. É melhor você lá numa casa que nós achamos que está vazia, mas não está vazia. E ouvir uma palavra santa do que estar na casa cheia e sair dali vazio, sem nada no coração, sem nada na mente. Após a mudança nos olhos, nos ouvidos e nos lábios, agora os pés de Isaías receberam a direção para seguir. Isaías saiu do templo como um profeta, e a partir de agora a sua vida seria conduzida pelo Espírito Santo para declarar a vontade de Deus. Isaías, quando sai dali, ele começa a profetizar aquilo que Deus colocou no coração dele, que Deus levantou ele para falar com aquela nação. Sem ele. Quando lutamos contra o chamado de Deus, nada dá certo, nada vai para frente. Quando nós fazemos uma coisa sem ser da vontade de Deus, nós quebramos literalmente a cara. E se eu estou falando aqui, eu já passei por isso, eu creio que alguns dos irmãos já passaram por isso, de tentar fazer as coisas como eu disse aqui no começo, com as nossas forças, com os nossos braços, e depois nós vemos que não tem mais jeito, nós chamamos Jesus para consertar tudo aquilo que nós fizemos de errado. Então, quando nós lutamos contra o chamado de Deus, nada dá certo. Como eu disse, Jonas foi contra o chamado de Deus. Ele não morreu por quê? Porque Deus sabia que ele ia fazer a vontade do Senhor. Mas a missão de Jonas ali não era só para ele, não era só para o povo, não, era para ele principalmente. Porque vocês sabem que Jonas sentou e falou assim: agora eu quero ver Deus destruir essa cidade. E Deus não destruiu a cidade. E Jonas se irou com Deus, que Deus não destruiu a cidade. Então Jonas teve que aprender que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se o povo clamou por misericórdia, Deus atendeu o povo. E Jonas queria o quê? Ver Deus destruir o povo. Então nós temos que saber a pura e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Às vezes Deus nos manda dar um recado para o irmão. O irmão, Deus manda te falar que você vai obedecer. Você está fazendo isso, e Deus vai te levar. Deus vai permitir. E às vezes saindo dali, o irmão fica triste, é lógico. E ele vai fazer o quê? Igual a Ezequias, né? E vai lá, se prostrar ao Senhor. Aí Deus fala. Aí você sai de lá: nossa, sou profeta de Deus, leva a palavra de Deus para aquele irmão, o que está acontecendo nesse mesmo. E Deus vai levar ele, vai permitir. E todos vão ver que eu sou profeta. E daqui a pouco o irmão não morre, não acontece nada. Aí Deus fala: agora você vai lá abençoar o irmão, que eu ouvi a oração dele. Muitos ficam irados porque não aconteceu. Mas nós estamos aqui para fazer a coisa séria, a missão de Deus. Quando estamos na direção certa da missão de Deus, por onde formos, seremos abençoados. Quando nós colocarmos os nossos pés, nós seremos abençoados. Aleluia. Como eu disse ao pastor, eu e minha digníssima, nós saímos aqui para fazer missão em Tubiara, em Uberlândia, Cachoeira Dourada, Quirinópolis. Onde nos chamar, nós vamos. Graças a Deus, irmãos. Nós nunca tivemos a influência de cobrar nem de centavo de ninguém, nem da gasolina.
Só se não tiver mesmo, a gente fala, não tem a gasolina. O pagamento não chegou, não tem. E o pastor, algum obreiro chama a gente, não, eu vou depositar. Mas nós não somos mentirosos de nós temos e falar que nós não temos. E graças a Deus, aquele carrinho nunca me deixou na mão dessas estradas na vida, cheio de buraco. Por quê? Como eu disse aqui, quem faz a missão do Senhor, ele é abençoado. Bênçãos não são bênçãos financeiras. É um coração alegre de chegar, ver as pessoas se alegrarem com você na presença do Senhor. Às vezes você vai lá, pensa que vai levar uma palavra de Deus, você sai de lá com a palavra no coração, você escuta um irmão pregar, um irmão falar de Deus ali. Então você sai renovado, abençoado. Onde se colocar a ponta dos seus pés, você vai ser abençoado. Amém? Deus tem uma missão para cada um de nós. Se você não descobriu ainda qual é o seu chamado, ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo que te mostre. Viver sem missão seria uma vida vazia e sem sentido. Seria como entregar o seu talento, como enterrar o seu talento. Deus tem um projeto especial para cada um de nós. Seja um missionário do Senhor, ou com os pés que vão, ou com os joelhos que oram, ou com as mãos que contribuem. Deus tem uma missão para você. Basta dizer, eis-me aqui, Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos. Eu creio assim, poderia estar pensando assim, poderia ter mais gente. Não. Essa palavra Deus falou até comigo quando eu estava orando a Ele, escrevendo algumas coisas que Ele colocou no meu coração. Que nós missionários temos vários jeitos de fazer missão. Missão não é só ir lá e pregar. Missão, como eu disse, é contribuir para a obra missionária. É louvar a obra missionária. É ir fazer a obra missionária. Amém? Amém. Eu agradeço a rica oportunidade aqui, que até aqui o Senhor me trouxe essa palavra para expressar para os irmãos. Amém? Quero fazer uma oração para a igreja. Pastor José Mateus, um homem de Deus, um homem que tem